E aí, turma, vamos iniciar aqui mais uma aula sobre projetos elétricos residenciais, tá? Nós vamos introduzir o assunto, entrando com alguns conceitos básicos, mas fundamentais, referentes à simbologia, né? Simbologia de tomadas, de como é que a gente consegue transformar, né, o mundo real na questão da simbologia, né? Porque o projeto trabalha muito com essa parte de simbologia de tomadas, interruptores, lâmpadas, né? Sistema de parte de iluminação, tá? Campainhas, etc. Então nós vamos iniciar com isso aí hoje, tá? Para a gente começar já a fazer alguns exercícios visando chegar lá no nosso objetivo final, que é saber fazer um projeto elétrico residencial. Ok? Então, continuando. Bom, aqui ó, nós temos referências, né? Algumas referências bibliográficas. Então, aqui tem um livro do Cotrim, o Cavalim. Lá na aula introdutória a gente falou de alguns outros livros. Tem o Hélio Creder, que é muito bom também, que não está aqui, mas muito importante. Tem as normas da ABNT, né, que a gente sempre tem que seguir. E as normas da Excelsior, que a gente pode baixar na internet. E vamos passar também catálogos e manuais de fabricantes, tá? Bom, vamos seguir esse roteiro aqui, ó. Projeto elétrico, justificativo, simbologia, previsão de carga e divisão da instalação em circuitos. Bom, toda instalação elétrica deve ser executada a partir de um projeto elétrico. O projeto elétrico tem como por finalidade atender as duas situações bem distintas, que são cumprimento de normas, né? A gente tem que ter as normas, e estabelecer a relação entre concessionário de energia e as unidades consumidoras, adequando a necessidade do consumidor com economia e segurança. Então, essas duas palavrinhas aqui são fundamentais, esses dois termos aqui, economia e segurança. Que a gente tem que ter um projeto que seja viável economicamente e que ao mesmo tempo forneça condições de segurança, né? Aí você tem a parte de segurança de vida, que a gente vai aprender sobre alguns dispositivos que a gente usa para proteger a vida, e proteção de equipamento, né? Contra descargas atmosféricas, essas coisas assim, tá bom? E a própria dimensão dos circuitos, né? Cabeamento e tudo mais. Bom, é no projeto onde se faz a previsão detalhada da instalação. Então nós temos que quantificar e determinar os tipos de localização dos pontos e utilização de energia, dimensionar, definir tipo de projeto dos condutores e eletrodutos, dimensionar, definir o tipo de localização de dispositivo de proteção, de comando, medição de energia e demais acessórios, quantificar os materiais necessários para a execução da instalação elétrica. A vantagem no projeto elétrico são segurança da instalação do usuário, precisão na execução da instalação, bem como sua funcionalidade, obtenção de uma previsão do custo global de obra ou empreendimento com alta precisão, facilitar possíveis ampliações, modificações e manutenções na instalação. Com a utilização de componentes de boa qualidade, contribuir para a conservação da energia. Caímos na questão da economia, né? Também. Porque quando a gente entra nessa questão da conservação de energia, usando cabeamento, né, adequado, usando dispositivos dentro das normas, né, a gente acaba tendo uma eficiência melhor na sua instalação, né, impactando na economia também. As instalações de baixa tensão são regulamentadas pelas normas NBR 5410, que estabelece tensões de até 1000 volts como limite para a baixa tensão, em corrente alternada, e de 1500 volts para corrente contínua. E a frequência máxima de aplicação nessa norma é de 400 Hz.
Normas técnicas que devem ser consultadas para a elaboração do projeto são, aí temos aqui, ó, 5410, 5444, 5419 e a NR10. Então, 5410 tem a parte de instalações de baixa tensão, 5444 simbologia gráfica para instalações elétricas prediais, 5419 proteção de estrutura contra descargas atmosféricas, NR10 envolve a parte de segurança em instalações e serviços em eletricidade, e temos as normas da EDP, né, que é a concessionária. Bom, documentos da instalação. Isso aqui foi tirado lá da NBR 5410. A instalação deve ser executada a partir de projeto específico que deve conter, no mínimo, plantas, esquemas unifilares e outros. A gente vai explicar o que são esses esquemas unifilares depois, tá, pessoal? E outros, quando aplicáveis. Detalhes de montagem quando necessários, memorial descritivo da instalação, especificação dos componentes, né? Descrição, características nominais e normas que devem atender. Parâmetros de projeto, corrente de curto-circuito, queda de tensão, fatores de demanda considerados, temperaturas, ambientes, etc. Após concluída a instalação, o documento indicado em 6.181, que é esse daqui, né, que são esses itens A, B, C, D até F aqui, devem ser revisada e atualizada de forma a corresponder fielmente ao que foi executado. Documento, normalmente a gente chama de as-built, né? Como construído, ou as-built. Então, você fez todo o projeto seguindo esses itens aqui, ó. Beleza, fez o projeto e tal. Aí você vai executar o que está aqui. Só que muitas vezes surgem alguns imprevistos e nem sempre o que está no projeto é executado de acordo com o que foi planejado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que a gente chama de as-built. O as-built, traduzindo, né, como construído, que significa o quê? Como está lá na planta, ou lá no mundo físico real. Aí você tem que fazer a alteração. Tá bom, pessoal? Bom, vamos iniciar aqui sobre a questão da simbologia. A fim de facilitar a execução do projeto e a identificação de diversos pontos de utilização, lance mão de símbolos gráficos. Então, o que acontece? Nós temos interruptores, temos tomadas, temos aquelas, né, as lâmpadas de teto, você tem campainha, aí você tem vários tipos de interruptores, né? Interruptor simples, duplo, paralelo, tomadas também, existem tomadas de piso, né, 30 centímetros, tem aquela tomada mais alta, enfim, nós temos vários tipos de tomadas. Então nós vamos ver aqui como é que a gente faz a representação destes elementos. Bom, então aqui nós temos a simbologia de quadro terminal de luz e força aparente. Tem esse outro aqui que é quadro terminal de luz e força embutido. Então esse aqui é aparente, esse aqui é embutido. Quadro geral de luz e força aparente. Quadro geral de luz e força embutido. E aqui nós temos a simbologia de caixa de telefone. Então, o quadro de distribuição. O quadro de distribuição é onde você vai colocar os disjuntores, né? Que são os dispositivos de proteção. Vamos ver isso depois com calma. Então, assim, aqui nós temos a simbologia e aqui nós temos o quadro, né, real. Então, a representação do quadro é feita por esse símbolo aqui. Bom, agora vamos falar dos interruptores.
Aqui, se vocês observarem, nós temos duas colunas. Temos essa coluna aqui, temos essa coluna aqui. Essa simbologia aqui, ela é uma simbologia antiga. Ela não é usual hoje em dia, mas pode ser que vocês venham encontrar em algum projeto mais antigo, alguma coisa aí na internet e tal. Vocês podem, de repente, encontrar alguma coisa assim. Então, essa simbologia aqui, ela não é usual hoje em dia. A simbologia usada normalmente é essa daqui. Bom, então nós temos aqui os diversos tipos de interruptores. Interruptor de uma seção, interruptor de duas seções, interruptor de três seções, interruptor paralelo ou three-way, interruptor intermediário, que é o four-way, botão de minuteria, botão de campainha de parede, na parede. Tá. Então aqui nós temos, por exemplo, o interruptor simples, é o que? Uma bolinha e tem a letrinha A. Interruptor duas seções, tem a letrinha A e a letrinha B. Então o que está escrito aqui? As letras minúsculas indicam os pontos de comandos. Tá? Então, isso aqui é com relação à simbologia. Tá? Quando a gente tiver com exemplo prático, aí vocês vão entender melhor isso aqui, tá? Então aqui nós temos o interruptor, né? Então aqui no caso está com a simbologia antiga, né? O Szinho. Mas na verdade seria essa bolinha aqui, ó. Interruptor é essa bolinha com a letrinha A aí. Aqui nós temos campainha. Essa simbologia aqui, ela tá toda antiga, né? Mas é só vocês fazerem a correlação aqui, tá? Na tabela. Botão de campainha, né? Que é aquela que se aperta e ela volta, né? Retorna. Tomadas. Bom, as tomadas, elas são representadas por esses triângulozinhos aqui. Então, tomada de aquela simples, aquela básica, né, que fica a 30 centímetros do piso. Isso aqui até a tomada média, que muitas vezes é usada em cozinha, né, área de serviço, para máquina de lavar e tal. Tem essa outra tomada aqui, que é a tomada mais alta, que também surge muito em cozinha, né, em ambientes assim, para colocar exaustor, essas coisas. Tomada no piso, que não é muito usual, né, em ambiente residencial. E aqui nós temos a campainha. Com relação à potência, né, aí depois nós vamos ver isso aí, que nós temos as tomadas de uso geral e temos as tomadas de uso especial. Por exemplo, uma tomada de micro-ondas para micro-ondas, é uma tomada de uso especial. E temos uma tomada, por exemplo, para uma sala, por exemplo, colocar equipamento de som ou instalar uma televisão, né? Aí já é a tomada de uso geral. Então, está falando aqui, a potência deve ser indicada ao lado em VA, exceto se for sem VA. Tá? Se a altura for diferente da normalizada, também deverá ser indicado. Tomadas para motores e aparelho de ar-condicionado devem indicar a potência, né, em HP ou CV ou BTU. Então aqui, ó, temos a nossa tomadinha. Então aqui está usando uma simbologia antiga também, mas a simbologia usual é essa daqui, ó. Tá? Então, simbologia, no caso aqui, tomada baixa de 30 centímetros, que é essa tomada aqui. Essa outra tomada aqui, que é a tomada média, seria basicamente a mesma dessa aqui, só que mais alta, né? Bom, luminárias. Então, as luminárias, nós temos essa bola aqui com essas três letrinhas. Depois nós vamos entender melhor. Então, nós temos a potência da luminária,
o número do circuito da luminária, tá? O número do circuito, o interruptor que acende a luminária e a potência da luminária. Então aqui nós temos ponto de luz incandescente no teto, que hoje em dia essas lâmpadas incandescentes elas não são mais usuais, né? Na verdade, hoje em dia a gente usa outro tipo de luminária, que geralmente é LED. Então vai ser uma potência menor, né? Que a lâmpada incandescente ela está em desuso hoje em dia, né? Não se usa mais. Pontos de luz incandescente na parede, está tudo incandescente isso aqui, pessoal, mas hoje em dia não se usa mais, tá? Incandescente, é tudo LED, mas a simbologia é a mesma. Ponto de luz incandescente no teto embutido, ponto de luz incandescente na parede, aí usa esse tracinho aqui. Ponto de luz fluorescente na parede, isso aqui é no teto, isso aqui na parede, ó, usa o tracinho. Ponto de luz fluorescente no teto embutido. Então aqui está CRP, C, circuito, R, retorno, P, potência. Então, depois nós vamos explicar melhor isso aqui, tá? Então nós temos o número do circuito, a potência e o retorno, que na verdade vai ser o circuito, né, que vai ligar a lâmpada. Depois a gente vai explicar melhor isso aí, tá? Luminárias. Então nós temos aqui as luminárias. Então aqui é ponto de luz na parede, ponto de luz no teto, tá? Dutos e distribuição. Os eletrodutos embutidos no teto, que é simbolizado por esse traço contínuo aqui, ó. Eletroduto embutido no piso, que é tracejado. Tubulação para telefone externo, tubulação para telefone interno, que é dado por esses tracejados aqui. Tubulação para campainha, som, anunciador ou outro sistema, que é tracejado com os pontinhos. E aqui, ó, que é muito importante isso aqui, ó, condutor, fase, neutro, de retorno e de proteção, respectivamente no interior do eletroduto. Então nós temos aqui, ó, a fase, o neutro, aí nós temos aqui, ó, a fase, neutro, o retorno e o terra, tá? Isso aqui é muito importante. Vou explicar melhor isso aqui depois com vocês. A gente vai gastar um tempinho nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Então nós temos aqui, ó, nesse primeiro, então aqui nós temos, ó, esse tracejado contínuo aqui, que é o eletroduto. Aí nesse eletroduto está circulando uma via que a gente chama de fase, está circulando uma via que a gente chama de neutro, e está instalado dentro desse duto aqui, desse eletroduto, também o retorno e a proteção, o fio de proteção, que é o terra. Então aqui, ó, nesse tracejado aqui, ó, que é o retorno, você tem a letrinha A, que é o retorno relacionado à lâmpada ou ao circuito que você quer energizar, né? A. E aqui em cima nós temos o número do circuito. Então está falando aqui, cada traço representa um condutor. Então você tem, na verdade, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 condutores, tá? Indicar o número do circuito e a designação do retorno por uma letra minúscula, ok? Observações. Só indicar as dimensões dos eletrodutos menos comuns na instalação. Os mais comuns para cada caso tem a sua dimensão indicada na legenda. Então, pessoal, a gente vai parar aqui. Na próxima aula a gente vai fazer uns exemplos explicando com mais calma, com mais detalhes, explicando melhor toda essa parte da simbologia, tá? Então é isso aí, até a próxima aí.